Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vou falar sobre o apóstolo Pedro e sobre o mito de que ele é a rocha sobre a qual foi construída a Igreja de Cristo. Sabemos que Pedro foi uma espécie de líder entre os primeiros apóstolos, junto com Tiago e João. Mas após a ascensão de Cristo aos céus, será que Pedro manteve a verdade do Evangelho? Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo relata que admoestou Pedro porque ele estava pregando a circuncisão e os costumes judaicos aos gentios, o que seria um desvio do Evangelho da graça. Sabemos também que o cristianismo nem mesmo existiria se não fosse por Paulo, porque foi ele que fundou a maioria das igrejas cristãs de sua época e que escreveu a maior parte das cartas que dão base à doutrina cristã. Então, por que dar todo o crédito da Igreja de Cristo a Pedro? Vamos entender melhor isso. A passagem na qual Jesus fala que Pedro é a rocha sobre a qual construirá a sua igreja não existe no Evangelho do Senhor e muito provavelmente foi uma invenção dos doutores católicos ou de algum papa que viveu no século IV. Esta passagem se encontra no Evangelho de Mateus, como se segue. Abre aspas, pois também eu, Jesus, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Fecha aspas. Vejam que curioso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, dando a autoridade de sua igreja a um homem pecador, judaizante e que negou Cristo por 3 vezes. Sejamos sinceros, isso parece muito mais uma invenção da Igreja Católica para utilizar as Escrituras como base de sua autoridade político-religiosa. Ao contrário de São Pedro, nós não temos as chaves do reino dos céus, mas vamos humildemente ligar alguns pontos dessa história. Pedro pode ter sido o fundador da Igreja Católica, mas isso não significa que ele seja o emissário de Cristo na terra. Na verdade, o emissário de Cristo é o próprio Espírito Santo, e não um homem que já morreu há quase 2000 anos. Mesmo os católicos aceitam a narrativa de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e o primeiro papa da Igreja Católica, e que a linhagem dos papas teve origem com ele. Vejamos o que o site Terra nos informa a respeito. Abre aspas. O primeiro papa na Igreja Católica foi São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Nascido em 10 a.C., Simão Pedro exerceu seu pontificado entre os anos 30 e 67. Ele tem uma grande importância para os católicos, pois é considerado o fundador, com São Paulo, da Igreja. Foi considerado o primeiro bispo de Roma, apesar de não existir consenso histórico sobre sua ida à capital do Império Romano. O cargo de primeiro papa lhe foi dado anos depois, pois tal título começou a ser usado cerca de 2 séculos mais tarde. Fecha aspas. Então, temos uma igreja fundada sob a autoridade de Pedro e que utiliza a passagem de Mateus 16 para reafirmar tal autoridade. Na minha opinião, tudo parece uma grande conspiração para transferir a autoridade de Cristo para o Papa, que é o líder da Igreja Católica. E por que isso? É simples. À medida que a Igreja Católica reivindica a autoridade de Cristo para si,
ela se torna soberana sobre a vida religiosa e espiritual de seus fiéis e consegue manipulá-los através do medo e da punição. Já que a Igreja Católica reivindica para si a posse da chave do reino dos céus e que somente o Papa, herdeiro de Pedro, pode fazer a ligação entre a terra e os céus, vejamos o que o Senhor Jesus Cristo disse quanto aos doutores da lei. Abre aspas. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Fecha aspas. As palavras do Senhor Jesus Cristo soam mais gnósticas ou mais católicas para vocês? Tendo em mente que a palavra gnose, do grego gnosis, significa conhecimento, eu fico com a primeira alternativa. E vejam só, segundo o site NEP, na Bíblia grega bereana, a palavra que aparece no lugar de conhecimento é justamente a palavra grega gnosis. Vou deixar o link na descrição para que vocês mesmos possam conferir. E tudo isso faz mais sentido quando consideramos que houve grande disputa entre os gnósticos e os católicos nos primeiros séculos do cristianismo. Será então que os papas são semelhantes aos doutores da lei que não entram nos céus nem permitem que os outros entrem? Será que a igreja de Pedro não é meramente terrena e se disfarça de cristã para enganar os incautos? Se Pedro não é a rocha, quem é então? A rocha é o próprio Cristo. Vejamos algumas passagens retiradas da Bíblia Marcionita que reforçam esta afirmação. A primeira, em 1 Coríntios, capítulo 3, como se segue, abre aspas, conforme a graça de Deus que me foi dada, como um sábio mestre construtor, eu, Paulo, lancei os alicerces, e outro construiu sobre ele. Mas que cada um preste atenção em como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Fecha aspas. Ora, então Jesus Cristo é o fundamento, a pedra, a rocha, o alicerce, e aquilo que se edifica sobre ele é o templo do Espírito Santo, que somos nós próprios. Paulo escreve, abre aspas, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fecha aspas. A segunda passagem também está em 1 Coríntios, capítulo 10. Abre aspas. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque beberam daquela rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. Fecha aspas. Agora, na Epístola aos Laodicenses, capítulo 2, encontramos, abre aspas, portanto, já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, construídos sobre o fundamento dos apóstolos, o próprio Cristo Jesus, sendo a pedra angular principal, em que cada um dos vários edifícios, devidamente enquadrados, está crescendo em um templo sagrado no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Fecha aspas. Em nenhum momento Paulo fala que Pedro é a rocha, nem da existência de uma igreja física ou instituição religiosa. Para Paulo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e cabe a cada um o trabalho de edificar o seu templo sobre a rocha, que é Cristo. Se Pedro é o cabeça da igreja, então por que ele negou Cristo 3 vezes, mesmo após ter passado meses ao lado de Jesus em seu ministério? No Evangelho do Senhor, capítulo 18 e versículo 3, encontramos, abre aspas, e Pedro disse-lhe, Senhor,
estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus lhe disse: Eu te digo, Pedro, o galo não cantará hoje, antes que negues 3 vezes que me conheces. Fecha aspas. E ainda, se Pedro é o cabeça da igreja, por que o apóstolo Paulo o repreendeu? Conforme está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, e versículos 8 ao 11. Está escrito, abre aspas, mas quando Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu, Paulo, o enfrentei cara a cara, porque ele era culpado, pois antes de vir Tiago, com as nações comia. Mas quando ele veio, Pedro se retirou e se separou, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele. Tanto que Barnabé também se deixou levar por sua dissimulação. Mas quando eu vi que eles não andavam retamente de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, sendo um judeu, vive à maneira dos gentios, por que obrigas aos gentios a viver como os judeus? Fecha aspas. Precisou que Paulo chamasse Pedro de volta ao Evangelho, porque ele havia se afastado para um tipo de cristianismo judaizante. Então, não podemos acreditar que Pedro é a rocha da Igreja de Cristo, nem que o Papa é o vigário de Cristo na terra. Talvez Pedro tenha tentado fundar a sua própria igreja segundo a sua própria doutrina, mas não foi esse o propósito de Cristo. Portanto, a igreja de Pedro não é a legítima igreja de Cristo. Fico por aqui. Vou deixar os links úteis na descrição. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!